E o Senhor permitiu esse acidente e estava em coma 4 dias e enquanto estava em coma tive um encontro com o Senhor. Amém. E Deus renovou o seu chamado na minha vida. Amém. E eu estou aqui, graças a Deus pelas suas orações de muitas pessoas. Amém. Deus, médicos nunca esperaram eu viver e depois nunca esperaram eu caminhar e nunca esperaram eu poder correr e iam progredindo, dizendo que não ia viver, depois não ia caminhar, depois não ia correr, depois não ia praticar esporte e acabei fazendo tudo aquilo. Amém. Amém. Porque Deus fez um milagre no meu corpo. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, Ele é um Deus de milagres. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele é um Deus de milagres. Eu estou aqui, graças a Deus, pela bondade do Senhor, pela mão poderosa de Deus, e agradeço as orações dos irmãos. Amém. Do livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. E diz assim: esperei confiantemente no Senhor, pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pus nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Aleluia. Ninguém há que se possa igualar contigo. Se eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Glória a Deus. Eu levo você essa noite, irmãos, ao livro, ou seja, a uma outra versão que eu quero ler essa noite, se esse aparelho aqui me permitir. Amém. E eu estou lendo da nova Almeida atualizada. E dê-me um segundo aqui. E diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pus nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Esta noite, irmãos, eu quero pregar aos seus corações, amém, uma mensagem que tem como título, amém, do poço ao cântico novo. Glória a Deus. Do poço ao cântico novo. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, esta noite, pela sua presença, pela sua promessa. Te agradecemos, ó Deus, por esses irmãos que têm se reunido aqui, pelos louvores que emitimos, Senhor Jesus, a Ti, Senhor. Queremos honrar-te, queremos agradecer-te, Senhor. Amém. Pela tua grande obra em nossas vidas. Bendito seja oh Deus amado, obrigado, Senhor. Fala Jesus, conosco nesta pelas noite, suas poderosas obras em nome de Jesus. Deus, ajuda-me a pregar essa noite essa Bendito mensagem. seja Deus. Fale, Senhor, através da Sim, minha Senhor da boca, glória. aos corações do seu Fala aos povo. nossos Em nome de corações. Jesus, te agradecemos, Em nome de Senhor. Jesus. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitos têm perguntado para mim nesses dias aonde nós estamos morando, se estamos ainda no Brasil, e nós ainda estamos no Brasil. Eu e a minha esposa estamos completando
esse ano 43 anos de vida missionária aqui no Brasil. Meus pais fizeram 42 anos. E nós estamos no nosso 43º ano de trabalho missionário aqui no Brasil. Mais de 50 anos no Brasil. Cheguei no Brasil com meus pais, pastor Felipe e irmã Linda, alguns vão lembrar deles. Chegamos no Brasil, indo diretamente para São João do Meriti. Eu tinha apenas 11 anos de idade. E eu e meu irmão pintamos o set lá em São João. Amém. E tem irmãos que lembram até o dia de hoje. Não deixa a gente esquecer. Soltava a pipa. Irmão, soltava a pipa lá em cima da caixa d'água, atrás da igreja, lá em cima, que não tinha com irmão, não tinha nada lá, né? E a irmã Gina, do outro lado, lá no apartamento dela, ela gritava nosso nome. Michael, Natan, desce daí! Ela gritava. E nós soltando pipa. E ainda por cima, soltar pipa não era suficiente. A gente começava no empurre, lá em cima, né, para tentar amedrontar um ao outro. Claro, lá em cima da caixa d'água estamos falando de 5, 6 andares de altura, né? Uma loucura que nós fazíamos. Mas estamos aqui conservados em vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas isso são bons tempos. Temos bons tempos que nós lembramos. Mais de 50 anos de Brasil. E somos mais gaúcho velho do que gringo. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, o Senhor tem falado aos nossos corações através da sua palavra. O salmista Davi escreve e disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Glória a Deus. Amém. O tema esta noite, irmãos, é esperar em Deus com paciência e fé. Amém. Eu quero trazer a você esta noite uma palavra de ânimo, de encorajamento, e falar sobre a necessidade de nós esperarmos no Senhor. Porque afinal de contas, irmãos, nós vivemos numa sociedade que não é de esperar. De fato, irmãos, este espírito, esta atitude, irmãos, mais por bem ou por mal, irmãos, se penetra na igreja, se penetra em nossos lares, se penetra em nossas vidas. Nós vivemos, eu sempre digo, nós vivemos numa sociedade do micro-ondas. Do 1, 2, 3 e esperamos 15 segundos e escutamos o pim-pim. E nós abrimos ali nosso micro-ondas, tiramos do prato ali um prato quente, um café esquentado, o que seja, é instantâneo, é agora, é no momento, eu quero agora. No Brasil nós temos os grandes planos de crédito. Pague em 10 vezes, pague em 12 vezes, sem juros. O juro já está calculado ali dentro, não pense em outra coisa. Não é sem juros nada, já está calculado dentro do preço. Mas pague, compre. Tem agora, não precisa esperar. Antigamente, meu avô, bisavô, me falava em nós os tempos que eles faziam poupança. Meses poupando aquele dinheirinho, levando seu dinheirinho no banco e depositando a cada mês, para depois de um tempo, de longos, talvez 2 anos, talvez 3 anos, poder tirar da poupança o seu dinheiro e lá comprar aquele fogão novo, aquela geladeira que eles queriam. Mas hoje não, compre hoje, compre agora, pague 10 vezes, não espere não, faça agora. Sim, esperar em Deus com paciência e fé. Há histórias, na verdade, irmão, que atravessam o tempo, porque revelam, irmão, de maneira impressionante o valor da esperança em meio à angústia. Uma dessas histórias foi a dos 33 mineiros que em 5 de agosto, em 2010, ficaram presos após um desabamento da mina em São José, no norte do Chile. E a cerca de 700 metros abaixo da terra. Sim, foram 69 dias, 33 homens enterrados, soterrados na terra ali,
na escuridão. 69 dias eles viveram entre a escuridão, a incerteza e o clamor, sem saber se haveria socorro, se haveria resposta, sem saber se haveria saída. Nesse cenário, irmãos, destacou-se, irmãos, um líder de nome Luiz Urzúa, o chefe de turno que ajudou a organizar o grupo e racionar os poucos mantimentos e estabelecer ordem e manter os homens unidos durante esta crise terrível. E foi, de fato, o último a sair da mina quando o resgate, por fim, foi realizado. Foi, na verdade, um milagre de Deus. Socorreram, resgataram os 33 mineiros. Foram dias em que o coração precisou aprender a esperar quando não havia respostas, a confiar quando não havia saída visível e preservar quando tudo parecia perdido. O resgate, cuidadosamente coordenado, terminou, irmãos, com a retirada dos mineiros de uma cápsula especial, em uma operação que comoveu o Chile e o mundo inteiro. Sim, foi um milagre do Senhor, um milagre de clamores a Deus, tanto aqueles que estavam lá dentro, nas trevas e na escuridão, quanto dos familiares, dos parentes, dos amigos, os compatriotas do Chile e do mundo inteiro que oravam por esses homens. E é exatamente aí, irmãos, que a palavra de Deus nos confronta e nos consola. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é passividade, mas é fé viva. Glória a Deus. Não é desistência, mas confiança perseverante. Não é ausência de dor, mas certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando a vida parece soterrada. Hoje, irmãos, à luz dessa história, somos chamados a refletir sobre o Deus que sustenta os que esperam nele, fortalece os que clamam, irmãos, no escuro, e age no tempo certo para transformar a cova em testemunho e a aflição em livramento. Eu vim aqui essa noite, irmãos, a declarar: esperai no Senhor, aleluia, esperai no Senhor, glória a Deus, porque há grande recompensa para você quando você espera no Senhor. Amém. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pus os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amém. Esta é uma promessa para você, meu irmão, minha irmã, que se encontra hoje num atoleiro, amém, num poço de escuridão, de incerteza, não sabendo o que te espera para o amanhã. Amém. Há esperança no Senhor. Amém. Eu encorajo você hoje a levantar os seus olhos. Glória a Deus. Falei hoje à tarde, irmão, da necessidade de cuidarmos, irmãos, do nosso relacionamento vertical. Que ao cuidarmos do nosso relacionamento vertical, Deus vai tomar conta, irmão, do nosso relacionamento horizontal. Glória a Deus. Da nossa situação, dos nossos, das nossas famílias, das nossas vidas. Glória a Deus. Ele vai cuidar de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação, amém, dos séculos. Glória a Deus. Sim, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou-se e ouviu o meu clamor. Aleluia. A espera é parte da vida cristã. A espera é parte da vida cristã. Há esperas que nos moldam, esperas que nos provam, esperas que nos aproximam de Deus. Há personagens bíblicos que literalmente clamaram do fundo de um poço, de uma caverna, ou lugar de aflição. Suas histórias ilustram de forma poderosa o tema de esperar no Senhor. Amém. Assim nós clamamos a Deus e pedimos: Senhor, me tira daqui.
Senhor, me socorra, Senhor. Não podemos, irmãos, esquecer que Deus está fazendo ou realizando uma obra em nós. Talvez precisamos mudar a nossa oração e precisamos pedir ao Senhor que nos revele, que nos mostre o que é aquilo que Ele quer ensinar-nos durante este momento. O que é que eu posso aprender durante este momento de escuridão, de incerteza? Nesse momento na qual eu me encontro num lamaçal de escuridão, de situações da minha vida, o que eu posso aprender? Os primeiros versículos deste salmo nos mostram as experiências de uma alma que passa das trevas para a luz, das misérias, de uma condição de perdição para as alegrias de uma salvação plena. Ele estava angustiado em um poço de perdição, num atoleiro de lama, como diz o versículo 2, nossos pecados, nossas circunstâncias espirituais, nossas emoções e sociais, nossas circunstâncias emocionais e sociais são as cordas pelas quais fomos arrastados para a terrível escuridão. Sim, a fim de nos afundarmos no atoleiro. Amém. É terrível o despertar de alguém quando descobre que essa é a sua condição. As paredes são lisas, escorregadias. O atoleiro é profundo, parece que quanto mais nós nos debatemos ali, mais nos aprofundamos. Quanto mais eu tento sair por minhas próprias forças, mais afundado eu estou. Qual é a esperança da minha saída? Como é que eu posso sair dessa situação terrível? Amém, as dores do inferno se apoderam das nossas mentes, dos nossos corações. O poço pode ser injustiça ou pecado. A caverna pode ser medo, depressão. O atoleiro pode ser consequências sociais ou espirituais, mas em todos os casos, o clamor sincero é ouvido por Deus e Ele se inclina para nos resgatar. Eu repito, irmãos, Ele se inclina. Oh, glória! Eu vim dizer para alguém aqui essa noite que Ele está inclinando-se para, amém, o seu grito, para o seu clamor. Aleluia! Ele não está negando o seu clamor. Ele não está de viagem ou de férias. Não, Ele está inclinado. Amém. Escutando o seu clamor. Ele te ouve. Amém. Ele vai te socorrer. Amém. Vai ser um milagre de Deus. Vai ser algo milagroso. Amém. Você não vai poder gloriar-se, porque os outros e você também, sua família, vai saber que isto foi obra. Aleluia. Aleluia. Davi expressa e disse: e Ele me tirou do atoleiro. Aleluia. Aleluia. Foi um milagre de Deus. Glória a Deus. Temos a certeza de que nosso clamor é ouvido. Amém. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que misericórdia, que misericórdia, que misericórdia, que esse abismo, irmãos, não seja sem fundo. Glória a Deus, e que aquele ouvido de misericórdia, de graça, cheio das graças de Deus, continue atento. Glória a Deus, que aquele ouvido, amém, possa nos ouvir. Jonas, irmãos, clamou do ventre do Seol, sim, do Seol, das profundezas do mar, na barriga de uma baleia. Ele clamou desde a profundeza do mar, amém, de um lugar escuro, de um lugar incerto, de uma situação de morte. Ele clamou ao Senhor. Oh Deus, Senhor, amém. Um homem que fugia da presença de Deus, um homem que não
tinha dado ouvido à voz do Senhor, que pensou que ele mesmo podia tomar a sua própria vida nas suas próprias mãos. Talvez eu estou descrevendo você, talvez eu estou descrevendo a sua situação, fugindo do Senhor, fugindo de Deus, fugindo da casa do Senhor. Talvez você está aqui para dar a Deus uma última oportunidade. Talvez você está aqui essa noite, amém, para dar a Deus uma última chance, amém, para falar contigo, para socorrer você. Essa noite é sua oportunidade. Você está nas profundezas do Senhor, amém. É hora de clamar, é hora de consertar, glória a Deus, o seu relacionamento vertical com Deus. É hora de agarrar-se no Senhor. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de grande amor, Ele é um Deus, irmãos, que nós não podemos nem imaginar a altura, a profundidade, a largura do seu amor, aleluia. E Ele está aqui nessa noite. Você tem sentido a sua presença, glória a Deus, e Ele tem um milagre para você. Glória a Deus. Salmo 40, versículo 1 é um dos textos mais profundos da Bíblia sobre a confiança em Deus. Para entender a profundidade de esperar e paciência neste verso, precisamos olhar para aquela linguagem original, o hebraico, e porque lá ocorre algo fascinante. Na verdade, quando nós olhamos para esta passagem bíblica no hebraico, nós entendemos, irmão, que não existem no hebraico duas palavras diferentes, ou seja, um verbo e um substantivo. No texto original não existe. Em vez disso, o autor usa uma técnica que se chama gramatical, é uma técnica de repetição, apenas de repetição, para dar ênfase a uma única raiz verbal. Eu não vou entediar você tentando pronunciar o hebraico, mas basicamente o que o salmista estava dizendo, quando ele falou esperei com paciência, ele estava dizendo, na verdade, esperando eu esperei. Esperando eu esperei. Agora, no português isso soa um pouco redundante. Sim, quando você diz que está esperando, quer dizer que você esperou. Mas aqui no hebraico, irmãos, eles querem dar ênfase. Foi traduzido, na verdade, esperei confiantemente. Esperei com paciência. Esperei, na verdade, intensamente. Os tradutores para o português adicionaram a palavra paciência ou confiantemente para tentar capturar a força e a intensidade desta repetição dupla. Então, o raiz, kavá, que é o raiz hebraico, o raiz do verbo usado por Davi aqui, kavá, o significado dessa palavra vai muito mais além de apenas aguardar o tempo passar. Porque nós poderíamos deduzir que de repente esperar quer dizer aguardar o tempo passar. Isso na verdade vai em contra do nosso próprio sentimento. Eu não quero apenas esperar que o tempo passe. Meu avô, hoje falecido, muitos anos falecido, pai do meu pai. Ele era da antiga guarda. E quando ele via que eu estava impaciente no meu meninice, ele dizia para mim sentar. E ele, eu não sei a tradução em português, eu vou explicar porque ele dizia para mim, eu dizia para ele, eu vou fazer o quê? E ele dizia, twiddle. Agora, essa palavra, irmãos, quer dizer o seguinte, ele me ensinou a fazer isso, não sei como se diz em português, mas une as mãos e faz assim.
Isso aqui é twiddle. E ele dizia para mim, senta ali e twiddle. E vez por outra eu via ele sentado no seu poltrona, os olhos fechados, com as mãos unidas. Ele fazia isso. Não sei o que ele estava pensando, o que estava fazendo, mas ele estava realmente fazendo o tempo passar. Mas o que eu vou fazer? Senta aí, twiddle. Ah, que aborrecimento. Ai, que chatice. Porque na verdade, irmãos, isso vai em contra da nossa natureza. Nós, principalmente eu como menino, cheio de gás, cheio de vontade, queria brincar, que não queria gastar meu tempo. Eu me lembro, claro, meu pai pastoreava, nós ia para a escola dominical domingo de manhã, né? E tal, e fim de semana eram 2 dias para eu brincar. Então, nós íamos para a escola dominical, tinha a escola dominical, e nós embarcávamos no carro, estávamos indo de volta para casa, e eu fazia de tudo para não cochilar. Porque se eu cochilava, meu pai olhava no retrovisor e dizia, chegar em casa você pode tirar uma soneca. E eu não queria tirar soneca, mas de maneira nenhuma. Eu queria chegar em casa, queria comer o almoço rapidamente, e eu queria sair no pátio para brincar. Claro, naqueles dias não tinha videogame, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente brincava lá fora, com a bola, né, com a bicicleta. Por quê, irmão? Porque eu estava cheio de vontade, de gás, queria desfrutar do tempo. Nós queremos desfrutar do tempo que nós temos. Não queremos assim apenas fazer o tempo passar ou aguardar o tempo passar. O sentido literal, irmãos, tenda para criar uma tensão. Uma tensão. Originalmente a raiz de cavar está ligado à ideia, irmãos, de amarrar ou trançar fios para fazer uma corda forte. Uma corda trançada, irmãos, é feita para suportar mais tensão sem arrebentar. De fato, irmão, diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz, cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Entendemos este conceito? Então a palavra kevá quer dizer ou implica, irmãos, que nós devemos estar trançando, irmãos, trançando uma corda um fio de várias cordas para fortalecê-la, para que ela possa suportar a tensão que vai haver. Esperar, quer dizer, traçar a corda. Suportar a tensão. Não é uma espera passiva, irmãos, onde você cruza os braços e se conforma com o destino. É uma espera cheia de tensão, com os olhos fixos naquilo que se espera, amém, como um elástico estirado ao máximo, onde Deus está trançando. Amém. Será que nós estamos permitindo que o Senhor, amém, nos trace, amém, que nos forme, amém, que nos faça sentir aquela tensão? Mas eu não gosto dessa tensão, eu não gosto dessa espera, eu não gosto dessa ansiedade, dessa expectativa, eu quero que se realize de uma vez. Mas o Senhor está operando. Amém. O Senhor está realizando a sua obra em nossas vidas. Está nos traçando em um caráter mais forte, mais santo, do fortalecimento da nossa fé. É o trabalhar de Deus em nossas vidas, amém, glória a Deus, amém, que quando Davi diz, que vá que viti, esperando eu esperei, ele está unindo a tensão da raiz cavar, amém, com a intensidade da repetição gramatical. O quadro que se forma nos ensina 3 coisas. Primeiramente, não foi uma espera fácil.
A repetição sugere uma resistência ao longo do tempo. Resistência ao longo do tempo. Sim, Davi esperou. Esperou mais um pouco. E continuou esperando. Houve um período, irmãos, prolongado e doloroso, onde a resposta de Deus não era visível, mas ele manteve a corda esticada. Davi não se desesperou. Amém. Segunda coisa foi uma espera ativa, uma espera de fé. Sim, a paciência, amém, de Salmos 40, amém, não é resignação fatalista. E nós vemos isto muito, irmãos, entre nós irmãos. Nós vemos isso. Seja o que Deus quiser. Uma resignação fatalista. Uma postura, irmãos, na verdade, uma postura atenta. É uma postura vigilante. Davi estava ativamente olhando para Deus e aguardando que Ele agisse. Amém? Assim como uma vigia aguarda o amanhecer. Deixa eu colocar um pensamento aqui. Quando nós nos aproximamos do Senhor em oração, nós esperamos, irmãos, o agir de Deus. Nós queremos que Deus haja. Nós queremos algo imediato, queremos algo agora. Nós queremos que Deus se coloque em movimento. Mas eu venho a dizer aqui essa noite, irmãos, que mesmo quando nós oramos e oramos com fé, e não vemos o movimentar, ou seja, não vemos o agir de Deus, Ele ainda é Deus. Amém. O seu braço não está encurtado, seus músculos não estão atrofiados, seus músculos ainda são fortes. Ele é um Deus forte. Amém. Talvez eu não estou vendo Ele agir, mas Ele ainda é o Senhor, Ele ainda é Deus. Amém. Eu posso acordar pela manhã, ainda no atoleiro, ainda na escuridão, eu posso levantar. O segredo é levantar os olhos, é ver aquele raio de luz que vem de cima. Eu estou no poço da escuridão. Eu estou lá no poço, na profundeza, no atoleiro. Amém. A única esperança que eu tenho é levantar os olhos e olhar para cima. Aleluia. Onde eu posso ver um pedaço do sol, onde eu posso ver uma pequena nuvem, onde eu posso ter ali um clamor, eu posso levantar um clamor. Talvez um amigo me ouça, talvez um parente me escute, talvez o meu Deus se incline e atenda a minha voz. Aleluia. Oh Senhor, tira-me, Senhor, socorra-me dessa situação. Aleluia. Sim, Senhor, eu estou esperando, eu estou atento, eu estou vigilante. Aleluia. Aleluia. Estou na expectativa de um agir de Deus. A terceira conclusão que tiramos disto é que resultou em resgate. O Salmo continua dizendo: e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. A intensidade da espera de Davi culminou na ação física de Deus. Deus inclinando-se, prestando atenção àquele que estava suportando a tensão. O que eu estou dizendo aqui hoje, irmãos, que suporte a tensão. Suporte a situação na qual você está. Viva com fé, viva com esperança, viva, irmãos, com seus olhos fixos no Senhor e na sua promessa que é fiel e nunca falha. Confia em Deus e as promessas da palavra de Deus se tornam reais e verdadeiras para você como nunca em sua vida. Amém. Coloque seus olhos no Senhor, clame ao Senhor por paz, peça ao Senhor por paciência, que Ele ajude você a esperar. Glória a Deus. Em resumo, no Salmo 40, verso 1, esperar com paciência significa suportar a tensão do tempo e da angústia, mantendo a mente e o coração totalmente amarrados, isso é, focados na esperança de que o Senhor intervirá. Aleluia. O Senhor intervirá, o Senhor vai me tirar daqui. Glória a Deus.
Jonas, no capítulo 2 de Jonas, versículo 1 e 2, no ventre do grande peixe, Jonas clamou, da minha angústia clamei ao Senhor, diz aquela passagem, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Oh sim, irmãos, Ele vai ouvir a sua voz, da profundeza do profundo, aleluia, do profundo da profundeza, aleluia, Ele vai ouvir a sua. Amém. Aleluia. A lição que nós tiramos dessa passagem é que mesmo no poço mais profundo, Deus ouve o clamor. Amém. Davi, em 1 Samuel 22, refugiou-se, irmãos, na caverna de Adulão, perseguido por Saul. Ali clamou, e ali compôs salmos de confiança, hinos de louvor. Qual é a lição que tiramos desta passagem? Que a caverna pode ser um lugar de umidade, de escuridão, de solidão. Mas também pode ser um lugar de encontro com Deus, de fortalecimento para nós. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, essa noite, irmãos, eu quero concluir as minhas palavras. Tinha várias coisas ainda para falar, descrever essa situação que ele se encontrava. Sim. Estar no poço é escuro. Estar no poço é escuro. E barulhento, talvez. Assustador. Mas o Salmo 40 nos convida a transformar o nosso desespero e ansiedade em um clamor focado. Quando você perceber que está afundando, pare de se debater com as suas próprias forças. Agarre-se à corda da confiança em Deus e Amém. suporte a tensão da espera. Aleluia. Diga ao Senhor, está bem, Senhor. Quando nós estávamos por sair da América, muitos anos atrás, mais do que 50 anos atrás, estamos falando no princípio dos anos 70, estávamos fazendo a nossa, eu estou falando dos meus pais, e eu como menino, com meus pais, viajando, fazendo a primeira viagem promocional nossa. Me lembro, minha mãe cantava uma canção cada noite, em cada culto. Naquela época nós tínhamos 5, às vezes 6 cultos por semana. Hoje em dia não temos isto, mas naqueles dias era assim. E ela subia para dar uma palavra de fé, e ela cantava uma canção que dizia, "It's all right." Que traduzido quer dizer, está tudo bem, Senhor. Ela, na verdade, estava cumprindo um chamado que Deus colocou na sua vida como uma jovem de 13 anos de idade, quando ela recebeu o Espírito Santo e foi a única convertida da sua família. Ela ia sozinha para a igreja na sua cidade, mas ali no altar, ao receber o Espírito Santo, Deus colocou no coração dela que algum dia ela iria para a América do Sul, e ali ela seria uma missionária. Aos 13 anos de idade. E agora isto estava se cumprindo. Estou falando agora na véspera da sua saída para o Brasil. E ela levantava a voz em cântico ao Senhor, e ela dizia, "It's all right, Lord. It's all right. I'll go and do what you say." Está tudo bem, Senhor, eu vou onde Tu quer que eu vá. Eu farei o que Tu quer que eu faça. Eu serei o que Tu quer que eu seja. Está tudo bem, Senhor. Talvez nós precisamos mudar nossa oração. Em vez de ficarmos debatendo, rancorosos, raivosos, rebeldes,
até de Deus. Nós precisamos parar de nos debater ali naquele lamaçal e precisamos levantar o clamor e dizer: Senhor, está aqui. Seja comigo, Senhor, o que tu quiser. Como Maria, sem compreender o que foi colocado sobre sua vida. Tu és a eleita, tu és a chamada, tu és a escolhida, disse o anjo. Senhor, como será isto? Não conheço homem nenhum. Não, não te preocupe, o Espírito Santo virá sobre ti. Tu conceberás e darás à luz um filho, pelo qual seu nome será chamado Jesus. Sem compreender. Não me diga que ela compreendeu, porque ela não entendeu. Ela disse, Lucas capítulo 1, versículo 37 por aí. Ela disse: Senhor, que seja comigo como tu queres. Ela nem imaginava a rejeição social que ela ia experimentar, as dúvidas, o seu próprio noivo agora se afastando dela, não querendo se unir com ela, porque agora ela se encontra grávida. O noivo recebe uma revelação divina e com certa relutância, com certo receio, ele se une a ela. Mas por toda a vida, você vê, eu creio que José lutou com isso toda a sua vida. A rejeição social. Talvez o seu próprio negócio de carpintaria sofreu por causa disso. Mas assim mesmo ele foi disposto e obediente. Eu pergunto a você hoje, será que nós estamos dispostos a sermos desobedientes ao Senhor e dizermos ao Senhor: Senhor, está tudo bem. Eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que tu tens um propósito. Está tudo bem, Senhor. Deitado na cama do hospital, com minha perna direita em tração, tendo recém acordado, despertado de uma coma de 4 dias. Eu também disse ao Senhor: está tudo bem. Eu vou abandonar os meus planos de uma carreira. Eu já estava estudando contabilidade e eu estava fazendo grandes planos. Eu ia ter uma auditoria contábil, uma firma de auditoria empresarial. Eu estava fazendo planos, meus professores estavam me ajudando, me incentivando. Eu estava contando a pessoas na igreja que ficavam me olhando assim: mas pastor, mas Miguel, tu sempre disse que ia ser pastor, mas agora isso. Mas eu estou mudando, eu estou fazendo minha vida. Mas aí eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eu vou, Senhor, onde tu queres que eu vá, porque afinal de contas, esta oração que minha mãe orou, não sei como ela fez, mas ela fez uma placa muito bonita, feita de gesso, e essa placa estava pendurada na parede da nossa casa, na entrada, ou seja, na saída da sala para os quartos, descendo pelo corredor. Cada vez que você entrava ali, você dava de cara com aquela placa que dizia: Senhor, eu vou onde tu queres que eu vá. Eu serei o que queres que eu seja. E eu direi o que queres que eu diga. E quando o Senhor me confrontou em sonho ou em visão, no coma que eu me encontrava, ele me confrontou, dizia: eu te chamei, Miguel. Tu és meu, tu é meu. Tu é meu filho. Eu te chamei. Eu me lembro olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, sim, Senhor. Me lembrei daquela placa pendurada na parede da nossa casa. E eu orei: Senhor, eu vou onde queres que eu vá. Eu serei o que queres que eu seja.
E esta é a minha oração hoje. Eu direi o que tu queres que eu diga, Senhor. Aqui está a minha vida. Ele me tirou daquele lamaçal. Ele me tirou daquele lamaçal da vida na qual eu tinha me metido. Ele me tirou, Ele me livrou. Ele firmou os meus pés. Ele firmou os meus passos. Oh, meu irmão, Ele está aqui essa noite. Colocamos-nos de pé. Não sei se alguém quer vir ao altar ou fazer da sua cadeira um altar. Eu gostaria que toda a igreja viesse. Eu não sei qual é o costume aqui. Amém. Talvez afastar as cadeiras para que caiba todo mundo.